Câmera aqui, Certo. faz o teste, Lu, olha pra câmera ver se tá dando certo, olha lá. Eu vou olhar, ver se eu tô olhando corretamente. Vou lá, professores, tal, passar a palavra pra Lu, tal, acho que dá. Certo. Tá certo se eu olhar pra câmera? Sim. Então tá bom, então você olha pra essa, olha pra essa. Isso. Perfeito. Tá, Então já tá ligadinho, já vamos... depois ele faz esse corte aí que a gente tá aqui conversando, já tá gravando, mas ele faz esse corte, certo? Tá bom, ok. Então vamos lá. 1, 2 e Eu já. começo. Pode começar. Posso começar? Uhum. Então vamos lá. Olá, professores. Vamos começar de novo, né? Isso. Vamos lá. Então, 1, 2, 3 e já. Olá, professores. É com muito prazer que retornamos com vocês mais um ATPC. E hoje o nosso assunto é arte nos anos iniciais, né? Atendendo alguns pedidos e atendendo aquilo que vocês solicitaram nas nossas últimas interações. Nós vamos conversar hoje sobre as habilidades que o professor de arte pode trabalhar nos anos iniciais e também de que forma o professor pode contribuir para o desenvolvimento e a mobilização de algumas habilidades em língua portuguesa dos anos iniciais. E hoje nós estamos aqui com a PCNP de Artes, a Luciana. Vou passar a palavra para a Luciana para prosseguir com vocês sobre essa explicação. Nosso muito obrigado e um bom ATPC para todos. Olá, professores, olá, professoras. É uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente, em companhia da minha coleguinha Dani, para começar um ATPC de arte e língua portuguesa, né, nos anos iniciais. Olha que importante essas duas linguagens estarem juntas, né? E mais do que nunca, né? Na arte, a gente vai falar um pouquinho da música, que está presente no nosso currículo paulista, na BNCC, nos materiais do documento organizador, né? Se você ainda não teve a oportunidade de olhar, dá uma olhadinha, professor, porque é muito importante a gente estar junto nesse momento, ok? Vamos lá. Para a gente recordar um pouquinho dos materiais, eu vou clicar aqui para a gente poder mostrar para vocês na tela ali. Tá? Aqui a gente tem o nosso currículo de artes, logo já no primeiro ano do ensino fundamental, do segundo aninho, né? E hoje a gente vai olhar a linguagem da música, que vocês viram que está presente, né, nesse primeiro bimestre, né? E na habilidade EF, né, que é ensino fundamental, do segundo aninho de arte, da 14ª habilidade, né? Que é essa daqui, perceber, explorar, identificar, intensidade, altura, durante jogos, brincadeiras e canções, tarará. A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco, né? No terceiro aninho aparece lá também a mesma linguagem, a música, outras habilidades, prestando atenção que os objetos de conhecimento que mudam um pouquinho, né? Contextos e práticas, elementos de linguagens, materialidades, notação e registro musical, certo? Então é interessante, professor, você estar diante do currículo e observar essas habilidades, né? E que você pode planejar a sua boa aula de arte. Muito bem, aí temos o quarto aninho também, como você pode estar trabalhando, ok? E até o quinto ano, né, também a mesma coisa, né, a música, as habilidades e os objetos de conhecimento. Muito bem. Hoje, especialmente, vamos falar da linguagem musical, né, que está presente, né, e às vezes a gente percebe uma resistência do professor em trabalhar essa área. Mas não tem nada difícil, gente, e nada que a gente não possa planejar e executar essa aula de uma forma muito prazerosa com os alunos, tá? Então vamos lá começar a dialogar. A música é uma das linguagens da arte, né? Tem as outras também, artes visuais, teatro e a dança. Mas hoje, especialmente, a música a gente vai conversar. Para nós e nossos estudantes, a falta deste conhecimento em sua amplitude não diminui a capacidade de sentir os sons. Por quê, gente? A gente não precisa necessariamente ser um produtor musical, não precisa ser um musicista profissional, para que a gente não possa apreciar essa linguagem, não é? A aprendizagem da música se sustenta com a assimilação e a articulação dos recortes importantes do conhecimento teórico com a prática criativa. Então, assim, é importante mostrar para o aluno qual é a função da música, os parâmetros musicais, pode apresentar as notas e tudo mais, mas de uma forma prática e criativa, né? Isso é apenas um recorte que está lá no material do segundo ano, tá, gente? Depois vocês olhem com mais propriedade.
Se nos preocupamos em ensinar a escrita das figuras rítmicas em outros momentos das aulas, deixamos os estudantes senti-las no próprio corpo, de que valeria saber todos os nomes das notas, dos acordes, das tonalidades, se não conseguimos usá-las em uma música por nós composta e interpretada? O que quer dizer? Não adianta você ensinar as figuras rítmicas, passar a aula, mas não deixar que o aluno experiencie isso, né? Então, ou seja, ele vai se apropriar, ele vai apreciar, ele vai experimentar a sua aula, então, de uma forma mais significativa, né? Porque a música não é só cantada, né? Ela também tem que ser sentida, tá? E aí vamos lá. O que é a música, né? A música é a linguagem dos sons. No nosso cotidiano, nós somos repletos de sons. Ao começar pela nossa própria voz, nosso fonema, né? Cada um tem a sua fala, né? E cada fala tem um timbre diferente, que é a identidade do som, né? Então, uma pessoa tem uma voz mais grave, outra mais aguda. Os sons dos passarinhos, dos gatos, cachorros, tudo são diferentes. Sim. Então, é importante, né? A gente apreciar esses sons e fazer com que o aluno perceba esses sons. Ouça, escute, tá? Essa é a diferença. A aprendizagem da música na escola envolve aquilo que eu acabei de falar: ouvir, entender, apreciar, improvisar, pesquisar, conhecer, experimentar e praticar. Um processo contínuo que dependerá da sua persistência e dedicação. Refletir sobre o que é realizado durante as atividades o ajudará a conhecer o estudante musicalmente. Então, isso é um exercício que o professor faz continuamente, né? E fazer com que o aluno aprecie essa aula de uma forma dinâmica, né? Não somente pôr uma música e deixar tocar. Deixar que ele aprecie, cante e reformule, tá? A arte para os anos iniciais, né? Então, a linguagem a ser trabalhada é a música, né? Atividades lúdicas, porque nesse momento ajuda muito, né? Músicas com repertório infantil do universo da criança, também, gente, nada muito que foge desse contexto, né? E os verbos das habilidades, explorar, apreciar, perceber, experimentar, sempre presente. São verbos que sugerem a curiosidade e é isso que tem que ser trabalhado, tá? Vamos ser curiosos. Permite hibridismo? Lógico, o hibridismo ele caminha, ele perpassa as linguagens, né? Mas nesse momento, gente, a gente vai caminhar na produção da linguagem da música, né? Pode até ter um desenho, pode ter outras linguagens envolvidas, mas sempre pensar na música, né? Mesmo que eu vou fazer uma anotação musical, então fazer os desenhos que tem a ver com a linguagem musical, ok? Os conteúdos que são trabalhados: músicas infantis, sons corporais, lembra dos babatuques? É para ter na escola aí, vocês podem explorar. Jogos e brincadeiras infantis, músicas brasileiras de diferentes épocas, ritmo, compasso nas brincadeiras principalmente, o registro musical, a função da música, uma vinheta, uma música de jogos. Gente, é um repertório amplo, muito amplo, que vocês devem diversificar e trazer para a sala de aula. A sala de aula virtual, né? Vamos dizer assim. Agora, cada vez mais, cada né? Vez mais. Mas eles precisam dessas questões. Exatamente. Perfeito. Aí, eu pesquisei no Google, né? Trouxe alguma coisinha de um plano de aula que eu achei interessante de uma professora, tá? Que é para o segundo ano, aula 1 e 2, não presencial, que é o momento que a gente está vivendo hoje, né, gente? Que é professora das nossas escolas, né, Lu? Das nossas escolas públicas, né? Isso é bacana, então uma boa prática que já existe aí nas nossas escolas. E até vou dar um exemplo de uma professora, né, a Cris Custódio, que está fazendo aulas maravilhosas, utilizando as habilidades, está postando no Face, manda os recadinhos com o roteiro, utilizando um livro didático nas escolas aí que vocês também podem estar utilizando, né? Então está sendo assim uma gracinha as aulas dela. Depois, quiser, a gente vai conversar mais sobre isso. Muito bem. Objetivos específicos, aula 1. Organizar momentos de análise, percepção, exploração e identificação dos parâmetros, que é a intensidade, a altura e duração da música. Conteúdos, objetos, conhecimentos, elementos da linguagem. Aula 1. Propriedades do som. A intensidade,
A altura e a duração são as 3 coisas que vocês vão trabalhar. Dentro da habilidade do segundo aninho de arte, do primeiro ao quarto ano, habilidade 14, que está presente aí no material, que fala perceber, explorar e identificar a intensidade, a altura e duração dos meios por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de apreciação musical. As metodologias e estratégias. O que você vai trabalhar lá? Aula em sala virtual, encaminhamento de atividades não presenciais, como vai encaminhar essas atividades, indicação de links com atividades para aprofundamento, texto e atividades para alunos não conectados. Isso é importante, né? Nem todos os alunos nesse momento têm internet, né, o celular, então pensar nesse aluno que também não está conectado, certo? E a avaliação. Observar se o aluno analisa, se ele percebe, se ele explora, identifica os parâmetros do som, a altura, se é grave, se é agudo, a duração, longo e curto, a intensidade, forte ou fraco, tá? Então, pessoal, isso é muito importante. Na arte a gente avalia sim, a todo momento, tá? Mesmo que sejam atividades lúdicas, mesmo à distância, a avaliação é muito importante. O roteiro de atividades não presenciais para o segundo ano, aí dando continuidade, né? Então, olha que legal. Você pode propor isso ao aluno, né? Então, o nome da escola, o nome do aluno, né? A série que ele está, arte, música. O nome do professor, a aula, né? Uma aula. E as propriedades do som que você vai trabalhar, que é a intensidade, a altura e a duração, que eu acabei de falar. Entra na habilidade que a gente acabou de ver, né? Explorar, identificar intensidade, altura nos jogos e brincadeiras, tá? E aí os recursos, gente. Hoje a gente pode explorar esses recursos que a gente tem. O celular, o PC, o notebook, o caderno, lápis preto, borracha, lápis de cor, lógico, ele pode tirar uma foto, mostrar para vocês. A avaliação será registrada a partir das atividades propostas na aula virtual, bem como atividades entregues por e-mail, por WhatsApp, das atividades realizadas, conforme combinado previamente com o professor. E nesse percurso, gente, os pais também entram, né? Eles podem auxiliar o aluno a enviar essa atividade. Então, vejam como vocês podem melhorar essa estratégia, né? Tá? Os elementos da linguagem, as propriedades do som, né? Que a gente acabou de falar, que é a intensidade, a altura e a duração. A intensidade se refere à possibilidade de um som ser mais forte ou mais fraco, também considerando as infinitas progressões, né, dessas variações desse som. Ou seja, é a força que imprime quando o som é tocado, né? Que força é essa que imprime nessa música quando o som é tocado, né? A altura, né, que organiza os sons em toda a vasta gama que vai do grave ao agudo, a começar pela nossa voz. Esses dias eu vi uma repórter conversando, eu falei, nossa, que voz diferente, ela tem uma voz mais grave, né, Dan? E a gente vê que tem gente que tem uma voz mais estridente, até os nossos pais, olha como o homem tem uma voz mais grave, e a criança e tudo mais. E a duração, auxilia a identificar o som do tempo, né? Resumidamente, pode dizer que um som pode ser longo ou curto, considerando também suas infinitas variações, e é o tempo que o som permanece nos ouvidos, também isso é interessante, né? Como o eco, né? Ele tem um som mais demorado, vamos dizer assim, né? Vamos pensar para entender. Exemplo, olha lá, um lápis que cai no chão a produzir um som baixo, mas a tampa da panela, quando cai no chão, não faz aquele brum, aquele barulho que a gente fala, nossa, né? Caiu o mundo, né? A voz do pai é grossa, que eu falei para vocês, né? Percebam só o som grave. A voz da mãe é mais fina, o som mais agudo. E aí temos aí a altura do som, que vai do grave ao agudo. A buzina do carro faz bibi, mas o apito do trem, né? Sendo piuí. E aí você vê a duração do tempo, a duração do som, curto ou longo. Então, essas observações é muito importante a gente fazer, né? Sim, porque trabalha com algo que é muito importante, que é a escuta, né, Lu? A escuta, né? Que Schaffer já fala da escuta na música, né? Isso mesmo. E agora, a gente aproveitar, né, que as ruas estão mais silenciosas, mas a gente consegue mais ouvir um piado de um passarinho, né?
ou de uma buzina de um carro quando passa, né? Então perceber esses sons que estão ao nosso redor, tá? Muito bem. Aqui a apreciação, aqui temos vídeos que eu sugiro para vocês assistirem, que falam sobre a altura, da intensidade e a duração, tá? Que é interessante vocês pesquisarem. Pode haver outros que vocês acharem interessante, por favor. Sim. Podem complementar. E aí, atenção. Ao terminar as atividades, enviar para o professor uma imagem fotográfica ou escaneada com o registro das atividades realizadas e observar o prazo de entrega. Isso é muito importante, gente, né? Porque a gente garante que o aluno fez, cumpriu, né, a sua atividade. Então, pode enviar pelo WhatsApp, e-mails ou outras estratégias combinadas aí com o professor. Aí, de novo, caso o aluno não está conectado, entregue uma folhinha da atividade à coordenadora da escola. Importante que todos participem, tá, pessoal? E aí, outra exemplo de atividade, né? Divirta-se com as atividades a seguir e mostre todo o seu lado do conhecimento. Então, altura, intensidade e duração são parâmetros do som. Marque um X na alternativa correta. Então, duração, esse parâmetro auxilia e identifica o som no volume, no grave ou no agudo ou no tempo. Aí você vai circular com o lápis vermelho os animais que emitem um som agudo. Então, vejam, aqui alguns exemplos, né? Então, o aluno ele pode observar e já fazer a marcação. Então, é uma atividade bem fácil, bem tranquila do aluno fazer, tá? Assim como circule com o lápis azul os animais que emitem som grave. Então, a criança vai olhar o leão, é grave, né? O passarinho, o touro, né? A galinha, o porco, o gatinho, né? Então, ela vai observar e o que ela, através do que ela aprendeu, ela vai assinalar qual é o animal que tem esse som, né? No quadro de figuras abaixo, marque um X com lápis vermelho no desenho que representa o som curto e um círculo no lápis azul no desenho que representa o som longo. Então, olha quantos exemplos a gente tem, porque na arte também a gente usa muito o visual, né, gente? Então, aproveitem essa linguagem também para aproximar, né, o aluno da linguagem musical através da visual, para que ele possa observar e aí sim fazer a escolha aqui. Então, é um exercício muito interessante. O 4 usa as palavras abaixo para preencher a cruzadinha, que eu sei que muitos gostam também, né? Então, aqui já tem o longo, né? Então, ele vai usar a cruzadinha para preencher as palavrinhas aqui que fazem parte da linguagem musical na cruzadinha, tá? Considerações finais. Forma de comunicação com a família e aluno, telefone, WhatsApp, videochamadas ou os combinados. Acho que isso a gente já está se familiarizando, sim, né, Dan? Sim. Que são ferramentas importantíssimas nesse momento atual, tá? Muito. E a avaliação devolutiva do aluno. O aluno poderá dar a devolutiva por meio da gravação de um áudio, um podcast, ou poderá também realizar um vídeo contando a sua experiência. Como essa professora mandou, eles filmam e colocam no Facebook, também achei muito interessante, né? Pode gravar um vídeo relatando as experiências e conclusões dessa atividade, que é solicitada pelo professor anteriormente. Então, à medida que as devolutivas acontecem, gente, o professor vai acompanhando a evolução do aluno, né, em contínua avaliação. Registro escrito, mapa conceitual, anotações, debates dos grupos de classe e outros mecanismos, tá? Então, é importante que essa avaliação seja bem ampla. E aí, os resultados e encaminhamentos no decorrer do desenvolvimento das atividades. O professor deverá registrar suas observações sobre os avanços e fragilidades dos seus alunos, detectadas no decorrer desse desenvolvimento das atividades. Porque, lógico, vão perceber alunos que vão ter mais timidez, vão ter dificuldade, não vão querer fazer. E isso é muito bom o professor estar acompanhando, tá? E pode retomar as orientações quando os conteúdos e habilidades não forem dominados, tá? Ainda tem dúvida? Vamos retomar essa habilidade, tá? A gente tem tempo para isso. E aí, avaliação e recuperação. Faça o registro dessa aprendizagem se os alunos iniciam um portfólio. Portfólio, gente, é algo que é fundamental, né, Dani? Importantíssimo. Principalmente na arte, porque a gente tem muitas atividades que são efêmeras. Elas, por exemplo, a dança, né? A criança dança e tal, e passou. Se você não registra numa foto, se você não tem um portfólio com aquele diário de bordo, né, com que as etapas dessa aprendizagem, as coisas se perdem, tá? Então, o portfólio é muito importante. A roda de conversa com os estudantes sobre os objetos de conhecimentos trabalhados durante as atividades,
Então, a percussão corporal, a sonora, a sonorização das histórias, tá? Isso é muito bacana, certo? E aí, pessoal, é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso, né? Se tiver alguma dúvida, por favor, coloque no link, né, suas dúvidas. E agora eu passo a palavra para minha colega, Dani. Muito bem. A Lu trabalhou com vocês, né? Explicou todas as habilidades aí referentes e até mostrou, exemplificou para você, professor, de que forma você pode trabalhar, né? Isso é muito importante, tem várias atividades e verifiquem também no site do próprio Currículo Paulista e dentro da EFAP vocês também têm as orientações específicas para os professores de arte de anos iniciais que já possuem as sequências de atividades. Esse que a Lu fez é um recorte de algumas dessas sequências e pegou também aí bons exemplos, boas práticas para, né, que vocês possam também conhecer. E se você já tem uma boa prática, tem atividades envolvidas, pode mandar para nós, até para podermos socializar e compartilhar aí com os demais colegas, não é mesmo, Lu? Com Acho certeza. que isso pode, né, nos ajudar bastante, tá certo? E agora pensando no Currículo Paulista, né, como uma dimensão aí de integração da área das linguagens, a arte ela é uma linguagem, de que forma a arte pode contribuir no desenvolvimento de algumas habilidades da língua portuguesa. E além disso, de que forma a arte também ela pode ajudar a ampliar o repertório do aluno e aproximá-lo de linguagens que ajudarão eles a desenvolverem a questão da escuta, que ajudarão eles a desenvolverem algumas perspectivas da compreensão, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então, olha só, qual é o nosso objetivo? Ajudá-los, você professor de arte, a identificar como as habilidades presentes no Currículo Paulista, em arte especificamente, pode contribuir para o trabalho e desenvolvimento das habilidades de língua portuguesa nos anos iniciais. A principal aqui perspectiva, não que você vai desenvolver as habilidades de língua portuguesa, porque isso cabe ao professor de anos iniciais, mas você pode ajudá-lo a partir de algumas questões que nós vamos trazer para vocês. Então vamos lá. Muito bem, né? Diante do trabalho que nós temos, qual é a habilidade que nós podemos trabalhar aí e que pode auxiliar em língua portuguesa? Nós temos a habilidade, desde aí do primeiro e segundo ano, que como a Lu colocou, que é o foco é na questão da área da linguagem, em especial a música, é a questão do experimentar, identificar e apreciar as músicas brasileiras, que são próprias do universo infantil, inclusive aquelas presentes no cotidiano. Pensando nessa identificação, nessa apresentação dessas músicas, vocês poderão contribuir para ampliar o repertório do aluno, porque em língua portuguesa, justamente nós temos habilidades, tanto no primeiro e com segundo ano, que é de ler e compreender cantigas, quadrinhas e entre outros textos da vida cotidiana com uma certa autonomia, considerando todos os recursos linguísticos que são utilizados, a melodia, os ritmos, as figuras de linguagem. Então, olha como a arte, ao apresentar para o aluno, pode ajudá-lo a compreender de que forma foram construídas as letras de algumas canções, qual é o contexto em que elas foram construídas. Então, a arte pode fazer essa parceria para apresentar e ampliar o repertório de aprendizagem dos alunos. Por favor, Lu, vamos para o próximo, sim, né? Uhum. Então, olha só. E o que o professor de arte pode contribuir, então, para o primeiro e segundo ano? Primeiramente, explorar esse repertório de canções, parlendas, jogos e brincadeiras e ajudar no exercício da escuta atenta a essa melodia e, em especial, a letra, né, para que todos possam contribuir com a compreensão do que foi ouvido, porque eu só posso trabalhar com a música e com a melodia se antes eu compreendo aquilo que está escrito, não é? Isso. Então, olha como a arte pode ajudar a partir disso com a questão a serviço da leitura, da compreensão leitora do aluno. Então, olha que parte importante que o professor de artes tem aí e que parceria bacana que dá para fazer, em especial quando a gente desenvolve a questão das brincadeiras no primeiro ano, ok? Bom, quais são as sugestões para o professor de arte, então? Vamos lá, Lu.
Nós temos aí alguns sites, música para brincar, tem a música do Escravos de Jó, música para contar uma história. Vocês estão vendo no centro de mídias como que a questão do contar histórias está sendo trabalhado, não é mesmo? Você, professor de artes, pode ajudar muito nisso também. Aguarde os próximos ATPCs que nós vamos falar mais sobre isso, né, Lu? Com de certeza, que forma a arte isso. pode ajudar aí na questão, né, de contar histórias, de ouvir histórias. Qual é o papel da arte disso? Mas já fica aí para a gente já ir pensando para os próximos, ok? Então, nós vamos um pouquinho mais para frente. E o que mais que nós temos, né? Para o terceiro ano, nós temos uma habilidade muito importante, que também é o experimentar, o identificar e o apreciar músicas próprias da cultura popular brasileira de diferentes épocas, incluindo matrizes indígenas, africanas e europeias. Aí a gente tem o diálogo da diversidade cultural, inclusive presente, que também perpassa todo o nosso currículo paulista. Pensando nisso, nesta habilidade, o professor, ao trabalhar com essas músicas, com jogos, com parlendas e com outras composições, ele pode ajudar inclusive na habilidade que está presente em língua portuguesa, que inclusive é uma habilidade de percurso, que vai entrar em todas as avaliações de aprendizagem em processo, que é ler e compreender com certa autonomia textos artísticos, textos inclusive que envolvam o que? A questão dos versos. Então, olha de que forma nós podemos contribuir, professor de artes, né? Para que, de fato, vocês possam auxiliar no desenvolvimento da leitura dos nossos alunos. E o que você pode fazer? Vamos passar, Lu, para ver o nosso próximo? O que o professor de arte poderá? Ele poderá organizar e realizar momentos de apreciação, identificação e experimentação musical, conforme a Lu já sugeriu, inclusive, não é? E ao realizar esses momentos de apreciação, você poderá ajudá-lo a analisar, identificar e explorar a execução desses elementos composicionais e musicais. De novo, eu só consigo compreender os elementos composicionais e musicais se antes eu faço uma leitura atenta com o meu aluno de que forma estão organizados totalmente esses versos, quais foram os recursos linguísticos que esses autores de diferentes culturas conseguiram utilizar essa construção, não é? Por que algumas construções foram feitas, em que momentos isso foi realizado? Então, olha o trabalho do professor de artes fazendo a interlocução com a linguagem, né, com a própria língua e fazendo a interlocução também com a diversidade cultural. Veja a riqueza de trabalho que é possível fazer, professor, né, em relação aos anos iniciais, né? E agora, quais sugestões que a gente pode então trabalhar? Lá também nós temos, dentro do guia para o professor de artes dos anos iniciais, o guia do trabalho do professor, essa música, Casa de Farinha. Qual é a sugestão? Vocês irão fazer uma leitura em voz alta com as crianças. Então, olha, trabalhando aí uma das modalidades de leitura, tão importante no desenvolvimento aí de diferentes compreensões, e vocês irão destacar, conforme está destacado aí, justamente a questão das rimas. Porque o autor que fez, ele auxilia na construção do desenvolvimento de rimas para depois trabalhar com a questão dos sons, o agudo, o grave, né? Então, a gente já trabalha com as crianças, claro que são crianças ainda, que se tem alunos não alfabéticos, com escritas, aí escrito em letra bastão, para que todos possam acompanhar e facilitar essa leitura, e destacando, né, os diferentes pontos que aparecem aí, justamente a questão das rimas, que é um trabalho dentro das habilidades de língua portuguesa, para que eles consigam perceber para que ela serve, qual é a importância, né? Ou mesmo as figuras de linguagem que aparecem nessa música, por exemplo, não é? Então, olha, e outras, né, gente? Então, olha só, vou ler só um trechinho para vocês. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha, que o vento possa levar. Oi passa sol, oi passa chuva, oi passa vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Né? Então é um trabalho com uma canção importante, ela tem uma finalidade, ela tem uma história, inclusive essa música da Casa de Farinha, e aí nós vamos trabalhar com eles a finalidade dessa rima. Qual foi a intenção do autor ao escrever essa rima? É uma das perguntas que nós podemos lançar para os alunos. Por que essa necessidade das rimas? Será que só essa letra que existe ou em outras também existem?
Então, é convidar o aluno mesmo a participar, a mostrar para que ele perceba o que pode ser feito. Então, vamos lá, Lu, para o próximo. E aí, pessoal, a gente tem no 4º e 5º ano também outras possibilidades, né, Lu? Que aí já começa a questão, os ritmos, né? Que aí já é apreciar diferentes ritmos, apreciar trilha sonora de jogos eletrônicos, diferentes gêneros inclusive que circulam no cotidiano desses alunos. Com qual finalidade, professores de arte? Para reconhecer não só de que forma eles são compostos, mas o uso e as funções disso em diferentes contextos de circulação. Quando a gente trabalha com a questão do uso e dos diferentes gêneros, a gente está trabalhando com a questão do ajuste ao contexto de produção. O ajuste de que forma a linguagem se expressa, quem é o seu interlocutor, quem é o seu receptor e quais são os ajustes que eu faço em cada um desses meios, como está proposto. Desta maneira, o que a gente pode contribuir para o aluno em língua portuguesa? Com quais 2 habilidades? São mais 2 habilidades também de percurso que vão aparecer, inclusive, no desenvolvimento das avaliações de aprendizagem em processo, que é o ler e compreender com certa autonomia diferentes gêneros, inclusive textos inversos, textos que circulam em movimentos artísticos, para que os alunos consigam ler e compreender com autonomia, ok? E além disso, vamos para o próximo, Lu, também para que eles possam inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros, em especial quando a gente trabalha esses textos inversos, como diferentes músicas, as trilhas sonoras, nós também podemos trabalhar com eles, né? Qual será a intencionalidade do autor? Né? O que é aquilo que não está dito, mas que a gente pode inferir dentro do seu contexto? E a gente sabe que essa é uma habilidade com grande dificuldade dos nossos alunos, dificuldades que se arrastam até o ensino médio. Então, olha o papel da arte contribuindo para que de fato a gente possa ampliar e aprimorar o universo dos nossos alunos. E aí, o que o professor de arte pode colaborar de alguma forma? Primeiro, né, organizar e apresentar um repertório de canções de diferentes culturas. Olha o trabalho com a diversidade. Apresentar as referências culturais, históricas, sobre esses diferentes gêneros musicais, diferentes culturas, né, Lu? Por que surgiram, exatamente, né? Explorar essas canções e jogos musicais para que explorem o som e o ritmo das palavras. O ritmo, não se esquecendo que tem intencionalidade de quem escreve. E é isso que nós precisamos, inclusive, compreender junto com os nossos alunos. Qual foi a intencionalidade do autor? Né? Por que foi escrita daquela forma? Tá? E além disso também, vamos para o próximo, Lu? A gente vai chamar a atenção dos estudantes a questão da escuta, em especial de cada elemento cultural e em especial também conseguir compreender a escuta daquilo que o autor quis dizer. Então, essa é uma forma de ampliar o repertório dos nossos alunos e auxiliá-lo aí com os diferentes recursos da linguagem, que é tão importante para que eles possam trabalhar com a função, não é, da compreensão leitora e da sua ampliação. E aí vem algumas sugestões para que vocês também possam, vamos para o próximo, Lu, por favor, para que vocês possam, inclusive, pesquisar esses diferentes ritmos, né? A história da música brasileira, a Cará, a biografia de Dugena Ticuna, né? Também para que vocês possam encontrar. Né? E fica aí a dica para vocês lerem todas as habilidades que existem e todo o percurso que foi tratado, em especial da aprendizagem de arte, aí para orientar o professor. Tá? Não se esqueçam de ler, está presente no currículo paulista, tem as sugestões de sequências de atividades e não esqueçam de registrar, como a Lu muito bem colocou e exemplificou para vocês o que a gente pode colocar no nosso roteiro, tá bom? Essas são algumas possibilidades de trabalho, existem outras, por isso que eu digo, mande para nós, que eu tenho certeza que vocês também devem estar realizando, né, Lô? Excelentes trabalhos nas escolas, para que a gente possa pensar, inclusive, nessa função do professor de arte, né, como aquele que contribui aí para o desenvolvimento da competência leitora dos nossos alunos, tá? E aqui, então, né, é alguma das nossas dicas para que vocês possam trabalhar, para que vocês possam realizar, de fato, né, algo aí bem bacana com os nossos alunos. Muito bem, né?
Eu acho que nós, né, podemos encerrar, né, Lu, as nossas contribuições, ok? Deixando para vocês o nosso contato, depois vai o link para interação. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que nós estaremos, né, à disposição para respondê-los, ok? Então, agradecemos a participação de todos, né, Lu? Isso, agradecemos. Foi um prazer imenso estar com vocês aí, né? Mesmo de longe, mas estamos pertinho. Perfeito. E nós estamos à disposição para dúvidas, não é? E todas as orientações possíveis. O nosso muito obrigado pela atenção. Contamos, né, com a colaboração, né, Lu, de todos, e né? até breve. Até breve. Breve voltaremos com as parcerias, Com né, certeza. Lu? Agradeço, Lu, pela atenção. Obrigada também, Dan. Obrigada. Um beijo, gente. Um beijo, pessoal. Tudo de bom.